Então, o dia de hoje foi, no Sfirat HaOmer, foi dia 17, que representa Tiferet e Betiferet, a beleza da beleza. E também foi o dia do aniversário do Rebbe Maharash, do quarto Rebbe, que ele vivia com essa beleza da beleza. Ele tinha uma carruagem que nem um rei, com 6 cavalos, um sapato banhado de ouro, e a caixa de tabaco dele também toda de ouro. E era uma coisa muito, muito chique. Mas, por outro lado, ele tinha essa humildade máxima, que era meio contraditório. Por um lado, ele era uma pessoa muito humilde, era o Rebbe, mas ele tinha também essa luxúria, né? essa beleza máxima. Mas de pequeno, o que está escrito no Yom Yom, de pequeno, ele foi certa vez, passou por uma provinha pelo seu professor, junto com o seu pai, o Tzemach Tzedek, e naquela prova, ele se deu muito bem naquela prova. E daí o professor virou pro Tzemach Tzedek, pro pai do garoto, que tinha 7 anos, e falou: e aí? Saiu bem, né? A criança saiu muito bem. E o pai, o Tzemach Tzedek, ele falou: por que ficar tão entusiasmado? Que Tiferet e Betiferet, esplendor do esplendor, se saia bem. Porque ele nasceu no dia de hoje, no dia do esplendor. Então é fácil que ele saia bem. Mas na nossa vida, esse esplendor do esplendor representa a compaixão da compaixão. O que quer dizer compaixão da compaixão? Que a ideia de compaixão da compaixão é esse altruísmo desinteressado. Quer dizer, você saber compartilhar com o outro, ter compaixão pelo próximo. Porque o que quer dizer compaixão? Compaixão não é amor. Qual a diferença entre amor e compaixão? Fala amor, você fala I love somebody. I love. Você começa com I. Você começa, eu amo comida, o cachorro ou alguém. E eu estou falando, na verdade, eu amo. Quer dizer, aquela pessoa, aquela comida, aquele cachorro, aquele carro, aquela me agrada. Então eu amo aquela pessoa, eu amo aquela coisa. Porque ela me traz alegria. Quer dizer, o amor, na verdade, começa comigo. Começa com esse egocêntrico, esse amor próprio, individual, que eu tenho um grande amor porque aquela pessoa, aquela comida, né, aquela frase, você ama tanto peixe, então por que você matou o peixe? Para você comer? Então você não ama o peixe, você se ama. Se você amasse o peixe, você não ia matar o peixe. E a maioria dos amores que existem é o amor egocêntrico. Que você, na verdade, se ama e você, ou aquela comida, ou aquela pessoa, ou aquela coisa, me agrada, me completa, me traz alegria. Então eu amo aquela pessoa. Compaixão, quando a gente fala rachamim, misericórdia, ou tiferet, beleza, que é o caminho do meio, que é o equilíbrio entre a gvorá e entre o resto da gvorá, entre o amor e a severidade, o caminho do meio, que é a compaixão, na verdade, eu já estou saindo do meu ambiente para compartilhar com alguém. Porque para ter compaixão, você tem que ter alguém para ter compaixão. É compaixão com alguém. Eu vou expressar esse amor incondicional, altruísta, desinteressado por outra pessoa. Sem pensar em mim. Isso quando a gente fala que hoje foi o dia da Tiferet e Betiferet, a compaixão da compaixão, quer dizer, o cúmulo da compaixão, quer dizer você dá e sem pensar nada em troca. Porque o outro precisa, porque o outro está precisando, que o outro está sofrendo. Você se colocar nas calças do outro, se colocar no sofrimento do outro, você sentir a dor do próximo. É difícil. Por que não é impossível? Porque exatamente na Parashá desta semana, calhou com o nosso estudo, e a Parashá desta semana descreve a seguinte frase: Ve'ahavta l'reacha kamocha. Amarás o próximo como a ti mesmo.
Esta é uma das 613 mitzvot da Torá. Para quem a Torá descreveu essa frase? Só para as pessoas que têm muita compaixão? Só para as pessoas que têm muito amor ao próximo? Para quem a Torá falou que tem que guardar Shabbat? Para todos. Quem a Torá falou que tem que fazer kasher? Para todos os judeus. Quem tem que colocar tefilim? Todos os homens judeus. A Torá falou, estou me referindo a todos os judeus. Você tem a mitzvah, a obrigação de ter um sentimento de amor ao próximo, como você tem a ti mesmo. Quando a Torá te dá uma mitzvah, não é somente uma ordem. Mitzvah, na verdade, significa que a Torá está te dando uma ordem, mas está te dando o poder, as ferramentas, a capacidade de você exercer aquela mitzvah. Deus não coloca uma mitzvah que seja impossível para você cumprir. Nenhuma das mitzvot é só para os mais inteligentes. Não. Todo mundo tem que colocar tefilim. Todo mundo tem que guardar o Shabbat. Todo mundo tem que fazer o kasher. E a pergunta é, como que pode ter uma ordem, amarás o próximo como a ti mesmo? E de você vivenciar dessa forma? E de ter essa compaixão pelo próximo como a ti mesmo. Eu me amo, um amor incondicional. Eu sei todas as minhas falhas, eu sei todos os meus problemas, mas em nenhum momento eu vou deixar de me amar. Em nenhum momento eu vou falar, sabe o que? Eu não vou comer por uma semana já que eu aprontei tal e tal coisa. Não. O seu amor é superior às suas falhas. Mas com os outros, você primeiro enxerga as falhas do outro. E daí você vê, merece, não merece, não, talvez merece, mas muito pouco, então vou dar um pouquinho para ele. Ah, mas é um cara mau, cara... Então, eu jogo ele para fora. Não é isso que a Torá fala. Amarás o próximo como a ti mesmo. Vem Rabi Akiva, que como já falamos semana passada, Rabi Akiva é o mestre dos 24 mil alunos que morreram nesse período agora dos Sfirat HaOmer. E Rabi Akiva, ele fala, amarás o próximo como a ti mesmo, Zé Klal Gadol Batorá. Essa é a grande regra, o grande princípio, a grande base de toda a Torá. E o resto é explicação. E é isso que aconteceu, na verdade, também com outro sábio, Hillel. Tinha o Shammai e o Hillel, que tinham as duas grandes yeshivot. Tinha um gentil, um goi que queria se converter. E ele veio para a yeshiva do Shammai e falou, Shammai, eu quero me converter com a condição que você me ensina em toda a Torá quando estiver sobre um pé só. E o Shammai, que era mais linha dura, mais givurá, mais severo, ele deu um pontapé nele e falou, você está louco? Você quer aprender toda a Torá num pé só? Estou aqui estudando a Torá o dia inteiro e você quer num segundo aprender toda a Torá? Vai embora daqui. Ele saiu da yeshiva do Shammai, cruzou a rua e foi na yeshiva do Hillel. Ele chega para o Hillel, para o mestre da yeshiva, para o Rosh Yeshiva, e fala, Hillel, eu gostaria de me converter, mas para saber se eu vou me converter mesmo, eu quero que você me passe toda a Torá num pé só. E o Hillel vira para ele e fala, para ele, aquilo que você não gosta que façam para ti, não façam para os outros. Aquilo que você não gostaria que fizessem para você, não faça para os outros. Quer dizer que é um sinônimo, na verdade, é o oposto de amarás o próximo como a ti mesmo. Falou, isso é tua Torá. Você quer se converter? Esse que é o judaísmo. O judaísmo se define nessa frase. Você aceita? Ok. Ele se converteu e virou um grande sábio, um grande aluno do Hillel. Essa aqui é toda a regra, a base, o fundamento da Torá. Mas a pergunta é, como que eu devo exercer essa mitzvah? Porque é um sentimento do coração. Falamos semana passada, que no momento que a gente fala no início da reza de manhã, Reine me cabelo, assumo sobre mim a mitzvah, tassé, de amar o próximo como a ti mesmo. E você começa o dia, começa a tefilar com essa frase. Isso é o meio, é a única forma que você, mais para frente, no Shema Israel, você possa falar Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol livavcha bechol nafshecha. Amarás Hashem com todo o teu coração, com toda a sua força, etc. Como que você ama Hashem? Se você ama um outro judeu. Mas a pergunta é como amar outro judeu? É muito teórico. Tá, eu amo todo mundo bonito, todo mundo é legal, eu falo meus inimigos, mas todo mundo é meu camarada.
Você realmente sente amor por todos os judeus? Mesmo aquele que não presta? E tem muitos que não prestam. E a Torá fala, Ve'ahavta, você tem que amar todo judeu. Kamor, não somente amar. Amar tudo, eu amo todo mundo. Peace and love. Mas você amar Kamor como a ti mesmo? Da mesma forma que você se ama. E da mesma forma que você não quer nada que faça negativo para você, você não vai fazer pelo próximo? É um sentimento. Como é que você pode despertar isso? sentimento? Uma boa pergunta. Como que você tem uma mitzvah da Torá de um sentimento? Qual é o botão que eu aperto? Essa pergunta também se faz, a gente falou semana passada, sobre a mitzvah de Be'ahavta Hashem Elokecha. Ame a Deus. Como ame Deus? Como que eu desperto esse amor a Deus? Você tem as bases, mas a questão é como que você vai vibrar e vai sentir esse amor a Deus? Ou mais ainda, talvez para Deus é mais fácil do que amar para o próximo que está no seu dia a dia e se vê o cara, meu cara fez isso, fez aquilo, vou amar aquele cara, vou ajudar aquela pessoa. Então por isso vieram 3 grandes mestres da linha racídica. E cada um nos ensinou um nível mais profundo ou mais prático de como expressar esse amor ao próximo. O primeiro foi o Baal Shem Tov, que fundou a Hassidut. Então o Baal Shem Tov teve várias novidades que ele trouxe ao mundo. Uma foi o estudo da Hassidut, da parte mística da Torá. Mas outra grande novidade que o Baal Shem Tov ele trouxe foi de elevar e de engrandecer o Yehudi Pashut, aquele judeu mais simples. Ele, na verdade, começou a demonstrar que qualquer pessoa, do maior ao menor, e menor que ele seja, tão pequeno que ele seja, ignorante que ele seja, analfabeto que ele seja, ele pode ser o sapateiro, o carpinteiro, o pedreiro, o ferreiro, o cocheiro, o carregador de água, ele é um judeu. E ele, não somente que ele é um judeu bonito, mas ele é um judeu que, na verdade, ele tem uma missão no mundo. E mais do que isso, esse judeu simples, ele tem uma fé simples. Ele tem uma fé pura em Deus. E essa fé pura que ele tem, supera, e muitas vezes é muito superior aos maiores sábios eruditos, Chachamim, que estudam Torá 24/7. Até a geração do Baal Shem Tov, existia uma cortina, uma barreira de ferro, uma parede de ferro, entre o Petit Comité, que eram os Chachamim, os sábios, os eruditos, os estudiosos, os ricões, os bonitões. Não tinha como cruzar essa barreira. Não tinha troca, não tinha shidduch entre um grupo e o outro. Eles nem se conversavam. É que nem os pobres coitados das favelas. Ele nasceu analfabeto e vai morrer analfabeto. Ele nasceu na miséria, vai morrer na miséria. E nunca vai sair disso. Por quê? Porque ninguém se importa. Alguém se importa? Algum político se importa com eles? Eles precisam ter eles para falar, ajudamos milhares de pessoas lá no Nordeste que não tinham água. Faz parte da propaganda. E assim que era o comportamento da vida durante séculos e séculos no mundo judaico, no mundo ortodoxo, que eram 2 grupos. O Petit Comité, os eruditos, os sábios, os Chachamim e o resto do povo. Veio o Baal Shem Tov, que ele, desde pequeno, era um grande mestre, um grande erudito, ele cruzou essa fronteira. E ele mergulhou no mar da ignorância. Ele mergulhou dentro da favela, dentro do povão, dentro dos ignorantes, das pessoas simples. E ele virou lá para o ferreiro que estava lá com a bigorna batendo no ferro. E ele falou, você fez Modéani hoje de manhã? O que você falou com todo o coração? Você sabe o valor da ser um Modéani que você falou hoje de manhã para Deus? Sabe qual o valor disso? Ele falou, não sabia. Sabe que você tem uma alma judaica? E você sabe que você tem uma fé tão máxima por Deus? E ele virou para o sapateiro, e ensinou para ele Aleph, e ensinou para ele o Beit, e ensinou para ele o Gimel.
E ele demonstrou para aquele povão que sabia só ler o Teilim e nem entendia o que ele estava lendo no Teilim. Ele falou, sabe qual é o poder desses salmos que você está lendo? Você sabe qual é a energia desses salmos que você está fazendo? Saiba que isso vai direto para o trono celestial. Muito maior do que os grandes Chachamim, do que os grandes eruditos. E o Baal Shem Tov, ele falou, está escrito na Gemara, que Deus coloca tefilim também. Nós colocamos tefilim, está escrito nosso amor por Deus. E Deus também coloca tefilim, no qual está escrito o amor que ele tem pelo povo de Israel. Só que o tefilim tem o tefilim da mão e tem o tefilim da cabeça. Qual é o tefilim que nós colocamos primeiro? O tefilim da mão, depois o tefilim da cabeça. Fala o Baal Shem Tov, o tefilim da mão representam os judeus que trabalham com a mão. Os judeus que estão no business. Os judeus que estão nos negócios. Depois tem o tefilim da cabeça, que é Deus que usam a cabeça no estudo da Torá, que ficam lá estudando a Torá o dia inteiro. A primeira coisa, e de maior importância, é o tefilim da mão. E se não tem o tefilim da mão, você não vai colocar o tefilim da cabeça. E o Baal Shem Tov, ele falou uma outra frase. Está escrito na Gemara também, toda a Torá que não tem junto com ela uma melachá, um trabalho, no final, a Torá, ela acaba se perdendo. Se você só estuda e não trabalha, a sua Torá não vale nada. E o Baal Shem Tov, ele fez uma mudança aqui na interpretação, que trabalho não significa trabalho, trabalho significa Ahavat Israel, amor ao próximo. Toda a Torá que não tem junto com ela o trabalho de Ahavat Israel, amor ao próximo, a sua Torá, ela é invalidada. Quer dizer, o meu business, a minha dedicação, a minha ocupação, que eu tenho que me dedicar, é no Ahavat Israel. Por que ele chama isso aqui de business, de trabalho, de ocupação? Porque o Baal Esek, o dono do negócio, ele não fica de braço cruzado. Ele vai atrás da clientela. Ele vai atrás, faz marketing, coloca um banner, ele manda e-mail, ele manda WhatsApp, ele vai, até conseguir os clientes. Já o funcionário fica lá de boa, esperando o salário dele. Tem que ser o meu business, eu tenho que ser o dono do negócio. Quando eu faço Ahavat Israel, tem que ser, na verdade, com toda a garra, com todo o entusiasmo, e tem que ser a minha dedicação. E se você não tem isso, toda a Torá que você estudou, pode esquecer, não vale nada. Essa que era a vida do Baal Shem Tov. Ele pegava as pessoas simples e tentava demonstrar dentro de cada pessoa simples essa emuná, pshutá, essa fé pura que ele tem dentro de Deus. E ele conseguiu. Milhares de adeptos. As pessoas, os grandes eruditos, não gostaram dessa dedicação do Baal Shem Tov, mas foi essa forma que ele mergulhou e conseguiu captar centenas e centenas de milhares de pessoas, demonstrando que esse amor ao próximo é tão valioso. Mas essa foi a novidade do Baal Shem Tov. Depois veio o seu sucessor, que foi o Mag de Mezrich, o Dov Ber. E o Mag de Mezrich, ele falou uma segunda frase, continuação do trabalho do Baal Shem Tov, do Ahavat Israel. Ele falou a seguinte frase, que você tem que amar o Rasha Gamur, o pior perverso, o perverso completo, da mesma forma que você ama o Tzadik Gamur, o justo perfeito, o justo completo. Quer dizer, mais do que o Baal Shem Tov falou, eu tenho que amar todo mundo, as pessoas simples, tudo bem, mas não quer dizer que eu tenho que amar alguém que realmente não presta. Fala o Mag de Mezrich, você tem que amar o maior perverso da mesma forma que você ama o maior tzadik. Quer dizer, não somente que eu tenho que amar também o perverso, eu tenho que amar ele com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com o mesmo altruísmo, com o mesmo desinteresse, da mesma forma que eu amo um tzadik. É um trabalho muito difícil. Não é nada fácil você realmente amar qualquer pessoa com o Baal Shem Tov, muito mais difícil. É a segunda explicação do Mag de Mezrich, de você amar mesmo o maior rachá, o maior perverso, fica mais impossível ainda. Mas vem o Alter Rebbe
veio o primeiro Rebbe de Chabad, que já era a terceira geração do Baal Shem Tov, o Magid e o Alter Rebbe, o autor do Tânia. E ele fala lá o seguinte: a Ahavat Israel é um amor ilimitado, que nem o amor entre dois irmãos, que não tem quanto que você pode amar seu irmão, pode estar na Austrália, pode ficar anos sem se ver, mas você tem um amor incondicional, independente do que ele fez ou você fez, vocês continuam se amando. Por quê? Porque it's my brother. Quando a Torá te determina amarás o próximo como a ti mesmo, só uma coisa, próximo aqui a Torá está falando sobre o seu irmão judeu. Amar o próximo é sobre judeus. E a Torá fala, não fala amarás o próximo como a ti mesmo. Fala o Alter Rebbe, kamocha, como a ti mesmo, literalmente, ao pé da letra. Da mesma forma que você nunca vai parar de se amar, apesar de tudo que você aprontou, do que você errou, e que você sabe que você errou, e que você pecou, e que você não merece, você vai continuar se amando, e você vai continuar querendo todo o seu conforto e recompensa, e nada de castigo. Porque o amor encobre as falhas. É exatamente dessa mesma forma você tem que enxergar e amar o outro judeu. Com amor de essência, um amor intenso, máximo, acima de qualquer merecimento, acima de qualquer pré-julgamento. Ele fez ou deixou de fazer tal coisa, mais ou menos, não interessa. Eu amo ele. Pergunto ao Alter Rebbe, como é possível isso? Como que a Torá pode me obrigar, me ordenar, ame o próximo com toda intensidade, mesmo o judeu que mora na Austrália, que eu nunca conheci, não, meu irmão? Mesmo aquele judeu que mora do outro lado do mundo, que eu nunca encontrei com ele. Então, a primeira coisa, fala o Alter Rebbe, é o seguinte: Ahavat Israel é uma consequência de Ahavat Hashem. Amar o próximo é uma continuação do amor a Deus. Por quê? Porque o Yehudi, todo judeu, ele ama a Deus. E esse amor que eu tenho a Deus está enraizado na minha essência. Porque nós somos filhos de Hashem. Nós somos os filhos primogênitos de Hashem. E o filho tem um amor para os pais também incondicional. Pode estar brigado, pode não falar com os pais, mas você continua amando os seus pais, e vice-versa, o pai continua amando o filho, independente do que o filho aprontou. Então, o amor que eu tenho a Hashem é o amor que está gravado dentro de mim. Então, automaticamente, eu também amo os filhos de Hashem. Quem são? Meu povo. Porque quando eu amo alguém, eu fico apaixonado também pelos amores dela. Correto? Quando você gosta de alguém, você pode até mudar de time. Se você casa com alguém e ama alguma pessoa, você pode mudar de personalidade. Você pode mudar você não gostava de cachorro, de repente você começou a gostar de cachorro. Porque o que você mudou? Por causa que meu amor da minha vida, ele gosta disso. Ou o caso contrário, o que eu sempre falo: se você é legal com meus filhos, você está sendo legal comigo. Porque eles são meus amores. Então, se você está agradando os meus amores, você está agradando ao pai deles. Então, se você é legal com outro judeu, dessa forma você está sendo legal com Deus. Por causa que são os filhos dele. Então, se você ama Hashem, você ama os filhos dele. E se você ama os filhos dele, está demonstrando o amor a Hashem. Como falamos, quando você fala Arene Mekabelo, assumo amor ao próximo, é o meio para você atingir o amor a Hashem. E na hora que você tem amor a Hashem, você acaba amando todas as criaturas também. Isso é um ponto, reflexão, que podemos fazer sobre essa ideia. Uma segunda ideia, mais profunda, fala o Alter Rebbe no Tânia, no capítulo Lev, que é o capítulo 32 do Tânia, que ele fala exatamente sobre a ideia de amar o próximo como a ti mesmo. Como que é possível isso? Então, baseado nos 31 capítulos que antecedem ao capítulo 32, falar num pé só, como que dá para chegar no capítulo 32, mas o resumo é o seguinte: na fonte, nossa raiz, todo o povo de Israel é uma coisa só. Todos nós temos um pedaço de Hashem dentro de nós. Todos nós temos uma Neshama, que é um pedaço de Hashem. E mais ainda, todas as nossas almas vieram da alma
do primeiro homem, Adam Arishon. Adão, ele tinha uma alma enorme. Uma alma que continha dentro dela 600 mil alminhas. Adam Arishon, primeiro homem. Quando a gente fala Benei Israel, o povo de Israel está representado com 600 mil almas. Esse é o número de almas que Deus criou no mundo. Almas matrizes. Hoje tem milhões de judeus, e todas as gerações, milhões e milhões de judeus, mas são almas matrizes, que são chamas. E de uma vela você pode criar quantas velas? Inúmeras. Então elas são chamas matrizes, e delas saíram todas as milhares de alminhas. Mas, em outras palavras, todas as nossas almas, na verdade, estavam contidas, englobadas dentro de uma alma só, do Adam Arishon. Então, na verdade, a minha alma e a tua alma e a tua alma é uma alma só. Significa amar o próximo, na verdade, não é amar o próximo, é amar a mim mesmo. Porque se eu consigo enxergar não a sua casca, não a sua carapuça, não o seu corpo, não a sua imagem, a sua aparência, mas sim a sua alma, o seu verdadeiro eu, que é a sua alma, um pedaço de Deus, então, na verdade, eu não estou amando você, eu estou amando a mim mesmo. Porque eu e você somos essa mesma alma. Se meu braço esquerdo colocou a mão no fogo, ou se cortou, meu braço direito vai dar um tapa nele, por que você se machucou? Já se abraçou e falou, eu me amo. Mas a questão é você, na verdade, enxergar um outro Yehudi, que ele não é outro. Ele não é outra pessoa. É a mesma alma. É o conceito do casamento, duas meia-almas. Na verdade, isso não é só em relação a um casamento. A qualquer judeu, ele é a sua outra meia-alma. Qualquer relação. Qualquer amigas, mãe e filha. Qualquer dos judeus. Independente do que ele é, o que ele deixou de fazer, ele pratica ou não pratica, mora aqui ou mora lá. Ele é judeu, eu amo ele. Só saber que tem um Yehudi que mora na Austrália, ele está passando por uma... Está passando por uma necessidade, está passando por um problema, eu sinto a dor dele. Quer dizer, na verdade, eu deveria sentir a dor dele. Mas é difícil. Alguém que... Então, o que acontece? Interessante. Já que todas as nossas almas, elas estavam contidas, englobadas dentro da alma do Adam Arishon. Então, no Adam Arishon, na verdade, você tem todo ele, o corpo dele. Cabeça, tronco, pernas, pé, calcanhar. Então, essas 600 mil almas, elas estão espalhadas pelo corpo todo. Em outras palavras, você tem almas que estão no nível de cabeça, almas que estão no nível de ombros, almas que estão no nível de braço, almas no nível de coração, e almas que estão no nível de pé, até de um calcanhar. Sabe qual é o nome da nossa geração que antecede Mashiach? Ikvita de Mashiach. Os calcanhares de Mashiach. Calcanhar é o órgão mais insensível que tem. Certo? Você não tem quase uma sensibilidade no calcanhar. Você não sente calor, frio, é semi-morto. Essa que é a definição da nossa geração. Que não tem mais sensibilidade, que não tem mais sentimentos. Mas nós fazemos parte desse edifício. Parte desse corpo. E o que sustenta os prédios? São os pilares que estão lá dentro da lama com os ratos. Mas é ele que sustenta o prédio todo. É o calcanhar que segura o corpo todo. Então você pode estar lá embaixo, dentro do sapato, lá com o chulé. Mas você segura o corpo. Você segura tudo. Todo o edifício. Você segura todas as grandes gerações de cabeças, eruditos, patriarcas e as tribos, e os grandes Chachamim e Tzadikim. Mas nós temos uma missão também. Sendo o calcanhar, eu também tenho uma grande missão. Eu quero dizer o seguinte: você conseguir enxergar que o outro judeu ele faz parte do meu corpo, ele faz parte da minha vida, ele faz parte da minha alma. O corpo dele tem uma interrupção. A história do Baal Shem Tov, para ilustrar isso. O Baal Shem Tov, ele, como disse, ele tinha esse amor incondicional por todos os judeus. E mais ainda, pelos judeus simples. Os ignorantes. Todos vinham na casa dele, hóspedes, no Shabbat, nas festas, sempre estavam lá frequentes na casa dele. E era sabido que das 3 refeições do Shabbat, 2
todo mundo podia vir, todo o povão, e visitas e hóspedes, mas uma dessas 3 refeições era só para o petit comité, que era chamado Hevraya Kadisha. Hoje, Hevra Kadisha é o pessoal do cemitério, mas Hevra Kadisha, qual é a tradução? Haver Kadosh, amigo sagrado, o grupo sagrado. No cemitério eles fazem um trabalho muito sagrado, chama Hevra Kadisha. Mas na época do Baal Shem Tov, do Alter Rebbe, tinha esse grupo que chamava Hevraya Kadisha, que eram os maiores alunos, os mais dedicados ao mestre, os maiores eruditos e assim por diante, os maiores Chachamim. E que eles tinham os shiurim mais profundos com o mestre. Então essa uma refeição do Shabat era só para esse grupinho. Só que quando estava todo o povo lá reunido na mesa do Baal Shem Tov, o Baal Shem Tov dava um carinho, uma aproximação ímpar para esses simples. Ele fazia o kiddush, ele pegava do copo do vinho dele e servia para o sapateiro, para o ferreiro, para o cocheiro, para o cara que curte o couro, que tira o couro da carne. E ele dava uma aproximação especial para aquela pessoa. Só entre parênteses, tinha um cara que tira, o trabalho dele era tirar o couro. E Baal Shem Tov falou que ele fica fazendo teilim o dia inteiro de cor. Menos na hora suja de tirar o couro. Mas curtir o couro, ele fica fazendo teilim de cor o dia inteiro. E o Baal Shem Tov falou que o teilim dele quebrou todas as barreiras. Tinha uma vez um decreto celestial e ninguém conseguiu quebrar os decretos celestiais. Voz do teilim desse Yehudi simples, que nem sabe o que ele está falando, mas ele fez com todo o coração, com toda a sinceridade, e isso quebrou todas as barreiras. Mas voltando para a nossa história, o Baal Shem Tov até emprestava o copo dele para o sapateiro fazer kiddush com o copo do Baal Shem Tov. Dava halá dele para esse povão, e dava da carne dele, assim, um carinho, uma aproximação, uma compaixão altruísta, desinteressada por todos esses. E esses Hevraya Kadisha mais próximos do Baal Shem Tov, não está essa afinidade com o Baal Shem Tov, não tinha ele não dava para eles nada disso, eles ficaram meio chateados. E quando foi aquela refeição, eles cantaram nigunim, cantaram músicas, o Baal Shem Tov falou Torot, palavras da mística, da Hassidut, super profunda, e eles estavam em êxtase, estavam empolgados e aproveitando as palavras máximas do Baal Shem Tov. E estava lá também o sucessor do Baal Shem Tov, o Maggid Mezritch, e entre outros grandes mestres, alunos. E aí, no meio de tudo isso, eles começaram a pensar na cabeça, falaram, dá esse carinho, dá do vinho dele, da halá dele, para mim, para nós, que nós somos os grandes alunos do Baal Shem Tov, ele não dá esse carinho tão próximo. E ficou na cabeça deles essa pergunta. De repente, o Baal Shem Tov abre os olhos. Ele olha, assim, os olhos de todos os alunos, a fundo. Ele vira para os alunos e fala, todo mundo fecha os olhos agora. Olhos. Coloca as mãos nos ombros do seu colega do seu lado. Fecha um círculo. E o Baal Shem Tov estava na cabeceira da mesa. E vocês só vão abrir os olhos quando eu permitir que vocês abram os seus olhos, ok? Todos colocaram os braços, fecharam os olhos. E o Baal Shem Tov colocou seus braços sagrados nos ombros dos seus 2 vizinhos. E assim fechou a bola, fechou o círculo. De repente, eles escutaram uma música, alguém cantando uma música. Tom muito, muito doce, muito profundo. E de repente eles escutaram as palavras daquela pessoa falando, Deus, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é o Pai do céu. E ele começa a falar um teilim, um salmo, um versículo do salmo, que no Senhor nossos pais acreditaram, nós temos fé no Senhor. E depois escutaram uma outra pessoa também cantando e falando, Hashem, eu agradeço por tudo que o Senhor me deu, pela vaca que deu leite, e pelo cavalo que conseguiu carregar a carroça, e sei lá o que mais. E daí ele começa a falar um outro salmo com toda a sinceridade, com todo o calor e com todo o amor. E assim mais um e mais um. E eles começaram a escutar essas frases. Pensaram que eram anjos que falavam essas frases. Começaram a se empolgar. E começaram a entrar em êxtase. Começaram a falar, uau, nunca tivemos uma luz, um brilho, uma visão, uma empolgação tão forte
como esses momentos. E assim ficou um tempo, com os olhos fechados, com as mãos nos ombros, fechado junto com o Baal Shem Tov. Daí o Baal Shem Tov, ele tira os braços, fechou, quer dizer, abriu o círculo, e eles perderam essa imagem, perderam essa visão, perderam essa empolgação. Depois de um tempo o Baal Shem Tov abre os olhos, ele fala para eles, ele fala, sabe que foi isso que vocês viram? Sabe quem que eram essas pessoas que estavam cantando com tanta sinceridade, com tanto amor e calor? Não. Falou isso daqui, era que acabaram a refeição em casa e não tinha mais o que fazer. Em vez de dormir, eles foram para a sinagoga ler os Salmos, ou ler o Humash, que nem sabe a tradução, nem sabe a explicação, mas fizeram com todo amor, com toda a dedicação. Daí o Baal Shem Tov, ele vira para os alunos e ele fala o seguinte: vocês, meus alunos, prestem atenção, que nós temos palavras de verdade, mas o corpo não é verdadeiro, só a alma, a Neshama, que é verdadeira. Mas apesar disso, nós também sabemos a verdade, e também sentimos a verdade, e nos empolgamos com a verdade. Muito, muito mais Hashem, que é a verdade absoluta, é o cúmulo da verdade, ele reconhece a verdade na fala dos salmos, do Teilim, dessas pessoas simples. Quer dizer, o Baal Shem Tov estava respondendo a pergunta que eles tinham na cabeça, por que ele tem tanta afinidade com essas pessoas ignorantes? Porque Deus, ele reconhece a verdade. O corpo não interessa, o que interessa é a verdade da alma. E daí os alunos que estavam lá, principalmente o seu futuro sucessor, o Magi, começou a se sentir muito mal, que ele duvidou do mestre. Falou, meu mestre teve que se responder por que ele aproxima o povão e a mim não tanto, demonstrando que eles são superiores a mim. E ele ficou chateado por um tempo, até que depois de um tempo ele acabou, na verdade, tendo um sonho, e ele respondeu a sua pergunta. Mas aqui nós vemos que as pessoas pelas aparências, ou pelas suas atitudes, mas sabe o que ele sente? Escutei agora há pouco na sinagoga, Rabbi Dani falou que Rebbe Marash, aniversariante de hoje, ele disse que o pai dele falou para ele que quando alguém é Hazan na sinagoga e ele erra nas palavras, você não pode ficar corrigindo ele. Porque na reza o que vale não é a gramática, não são os detalhes da sua fala. O que vale é a sua sinceridade, é a sua kavaná, a sua intenção. É isso que vale na hora da reza. Então às vezes a gente critica o cara que errou uma palavra aqui e ali, mas você não sabe qual é a kavaná que ele está tendo. Quem é você para julgar o coração do outro? Então pode ser que aquela pessoa fez algo que aparenta ser errado, ao meu ver, mas você não sabe o que ele está passando. Você não sabe a situação dele, que é isso que o Alter Rebbe escreve no Tânia, no capítulo 32. Ele fala, você não pode advertir, você não pode odiar o próximo até que você esteja na situação dele. Porque a situação dele que levou ele a ser tal pessoa. Ele nasceu na miséria, por isso que ele tem que trabalhar naquele business. Porque ele fez isso, porque as circunstâncias, a situação dele, ou a ignorância dele, ou os amigos dele, a feira que ele frequenta. Você não pode julgar o próximo até que você entre nas costas dele. Mesmo assim, você tem que advertir aquela pessoa. Para você advertir aquela pessoa, você tem que estar no nível dele. E mesmo que você advertiu e a pessoa continuou errando e pecando, por um lado você tem que ter talvez uma raiva sobre uma pessoa que é um herege, que é um idólatra, que você poderia ter uma raiva sobre ele, mas por outro lado, você tem que, do outro lado do coração, você tem que continuar amando aquela pessoa. Mais complexo ainda, como que eu vou amar e odiar a mesma pessoa ao mesmo tempo? Mas isso são raridades. Quem é uma pessoa que você pode odiar? É a pessoa que pecou de propósito, que sabe a Torá, conhece as mitzvot, e mesmo assim ele foi lá do contra e pecou. Mas essa é a única exceção que você pode odiar. Todo o resto do povo, você tem que ter o amor, compaixão, é fácil. Mas o Alter Rebbe, ele fala que quanto mais humildade você tem, mais você consegue pensar no outro e não pensar em mim, então você começa a enxergar que, na verdade,
o que é o próximo não é próximo. E o outro não é o corpo, não é a aparência, não é a casca que ele tem, e sim a alma dele. E isso, na verdade, é um treinamento. Por isso que nós temos dezenas de mitzvot na Torá, ou dos sábios, sobre amor ao próximo, de compartilhar, de gimilut chassadim, voluntariado, de fazer atos de bondade. Você ajudar uma noiva para o casamento, ajudar um pobre, uma viúva, acompanhar um enterro, é uma mitzvah, e dar a tzedakah, e dar o dízimo, e dar. A Torá está nos ensinando, está nos treinando você ter esse sentimento pelo próximo. Vale mais você dar uma nota de 10 reais para tzedakah ou 10 moedas de R$1? O valor é o mesmo. O valor é o mesmo. Mas coloquei 10 moedas, eu coloquei 10 vezes a mão no bolso. Eu falei, eu vou dar isso. E 10 moedas de R$1 a pessoa não pensa. Mas vamos falar assim, o que vale mais? Eu dar 100 reais ou dar 10 vezes 10 reais? Eu coloquei 10 vezes a mão no bolso. 10 vezes eu estou abrindo o meu coração. Eu estou tendo essa compaixão pelo próximo. E a Torá fala, vale muito mais, porque você está treinando o próximo, ou mesmo que não sinto, mas eu tenho que dar porque eu tenho que dar, e isso vai abrindo meu coração. Só assim que a gente consegue ter uma vida feliz, e só assim que a gente consegue casar, só assim que a gente consegue ter amigos verdadeiros. Porque se você só pensa em você, se você tem um amor, que é aquele amor egoísta, um amor egocêntrico, outra pessoa, porque senão é o amor pelo peixe, que eu me amo. Para você conseguir ter um amor verdadeiro, você tem essas mitzvot que a Torá nos dá, para você conseguir treinar cada vez mais, pensar no outro e depois pensar em mim. Dar para o outro, depois dar para mim. Eu tenho que me matar pelo outro. Não, você não tem que se matar. Porque a Torá fala que tem que amar o próximo como a ti mesmo. Se eu tenho, a primeira coisa, eu tenho que me cuidar. E depois vou dar para o outro. Mas se eu tenho 2, eu vou dar um para mim primeiro. É que nem no avião. Você primeiro coloca a máscara em você e depois você coloca nos outros. Você precisa estar bem. Você tem que estar bem para conseguir dar para o próximo. Mas você tem que dar para o próximo. Você tem que dar. E isso, na verdade, que é essa mitzvah de amar o próximo como a ti mesmo.